Desde o início da humanidade, a história de Caim ressoa como uma das mais sombrias e misteriosas. O primeiro filho de Adão e Eva, Caim, cometeu um ato impensável. Matou seu próprio irmão, Abel. Mas o que sabemos sobre ele realmente? A Bíblia é surpreendentemente vaga em relação a muitos aspectos de sua vida. Mas uma questão em particular permanece. Quem, de fato, foi a esposa de Caim? A ausência de qualquer menção direta sobre sua parceira faz com que sua identidade se transforme em um mistério inquietante. Caim, marcado pelo pecado e pela maldição divina, parece ser um homem solitário, mas sabemos que ele se casou e teve filhos. Como isso é possível, se não havia outras pessoas além de sua família? Imediata, a ausência de detalhes na narrativa bíblica abre um espaço para especulações, teorias e até teorias alternativas, tornando essa história ainda mais enigmática. Mas e se essa omissão for mais do que um simples descuido? E se houver algo muito mais profundo e oculto por trás disso? Vamos explorar esse mistério mais a fundo, começando pela versão tradicional que tenta preencher as lacunas deixadas pela Bíblia. Quando pensamos em Caim e sua esposa, uma das teorias mais aceitas é a de que ele teria se casado com uma de suas irmãs. A razão por trás dessa suposição está em um detalhe muitas vezes ignorado. Na Bíblia, a única família mencionada no início da criação foi a de Adão e Eva. Isso levanta a possibilidade de que, para a humanidade se multiplicar, os filhos de Adão e Eva, como Caim, precisariam casar-se entre si. Mas isso não responde a todas as questões. Como isso afetaria a moralidade e as crenças sobre pureza e linhagens? Será que, em uma época onde a criação do mundo e da humanidade era um processo completamente misterioso, tais relacionamentos seriam aceitos sem questionamentos? A questão também está em como os filhos de Caim se encaixam nessa narrativa. Eles parecem ter uma vida própria, com descendentes que formam cidades e estabelecem linhagens. E ainda mais intrigante, Caim é maldito e exilado, mas ele cria uma família. O que isso revela sobre quem ele se casou? O que mais pode estar por trás dessa simples explicação? A teoria, que parece óbvia à primeira vista, pode estar cheia de camadas não exploradas. E ao tentar entender mais profundamente, novas perguntas começam a surgir, levando-nos a um território ainda mais complexo. Antes de seguir, confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios que você não vai querer perder. E se a resposta para a esposa de Caim não for tão simples quanto uma irmã, o que dizer da teoria que sugere que, além de Adão e Eva, poderia haver outras pessoas na Terra, criadas de forma independente? Essa ideia, que remonta a algumas interpretações mais antigas e até esotéricas da Bíblia, levanta questões fascinantes sobre a origem da humanidade. Se outras mulheres existiam, não ligadas diretamente a Adão e Eva, isso abriria uma gama de possibilidades para a identidade da esposa de Caim. Mas, se realmente existiam outros humanos, por que a Bíblia não menciona essas pessoas de forma mais clara? Teriam sido estas criaturas da primeira criação, conforme algumas tradições religiosas antigas sugerem? O fato de a Bíblia focar apenas em Adão e Eva gera um vazio narrativo que não pode ser ignorado. O que isso poderia significar para a natureza da criação e da humanidade como um todo? Seriam essas outras mulheres uma verdade escondida ou apenas uma especulação? Essa teoria leva o mistério de Caim para um novo patamar, em que a própria estrutura da criação divina entra em questionamento. E se a resposta para esse mistério estiver enterrada em textos antigos, esquecidos há milênios? Para entender completamente essa possibilidade, precisamos olhar para os antigos mitos e lendas que cercam a humanidade. E isso nos leva a um território ainda mais fascinante. Agora, vamos adentrar uma teoria que vai além do tradicional e toca no terreno do sobrenatural e do esotérico.
Imagine, por um momento, que Caim não tenha se casado com uma simples mulher da linhagem humana, mas sim com alguém muito mais intrigante. Alguns mitos sugerem que a esposa de Caim poderia ser uma descendente de Lúcifer, ou até mesmo de entidades sobrenaturais como os Nefilins, os filhos dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Esses seres, de acordo com várias tradições, seriam uma mistura de humanidade e algo mais. Uma linhagem que não era puramente humana. Se Caim tivesse se casado com alguém dessa linhagem, ele estaria, de certo modo, perpetuando um pacto sombrio, algo que conectaria a primeira linha da humanidade a forças poderosas e ocultas. Mas, e se esse casamento não fosse apenas simbólico, mas uma verdadeira chave para algo ainda mais profundo? O que isso nos diria sobre a natureza de Caim, da sua maldição e do papel de sua esposa no grande esquema da humanidade? Seria possível que ela tivesse sido uma figura crucial em algo que os textos bíblicos preferiram ocultar? Este mistério abre um campo ainda mais vasto de especulação, e à medida que exploramos mais a fundo, as camadas dessa teoria tornam-se cada vez mais complexas. A resposta para a identidade da esposa de Caim pode, na verdade, ser muito mais do que simples genealogia. Pode ser uma chave para entender um capítulo oculto da história bíblica. À medida que tentamos entender quem foi realmente a esposa de Caim, a influência de mitos e lendas antigas não pode ser ignorada. Muitas culturas antigas, como os sumérios e mesopotâmicos, tinham narrativas que não só se sobrepunham, mas também moldavam a maneira como entendemos as histórias bíblicas. Por exemplo, na antiga Suméria, existiam histórias sobre os Anunnaki, seres que desceram do céu e interagiram com a humanidade. Esses mitos falam de criaturas que poderiam ser descendentes de deuses ou até mesmo de seres cósmicos. E muitos sugerem que essas linhagens influenciaram diretamente a origem das civilizações humanas. A conexão entre esses mitos e a esposa de Caim pode estar mais próxima do que imaginamos. Se Caim se casou com alguém de uma linhagem misteriosa e extraterrestre, como sugerido por algumas tradições, o próprio conceito de casamento e procriação poderia ter outro significado. Será que a esposa de Caim não era apenas uma mulher, mas uma entidade com um papel significativo no destino da humanidade? Ou mais ainda, será que a história de Caim e sua esposa é uma alegoria para algo ainda mais profundo, talvez ligado ao conhecimento proibido? Conforme seguimos explorando essas influências mitológicas, o mistério de sua esposa se adensa, levando-nos a questionar se há verdades muito mais antigas do que as escrituras podem revelar. E aí, já conhecia esses fatos? Coloca nos comentários se você já ouviu falar. Vamos conversar. Uma das perguntas mais intrigantes que surge sobre a esposa de Caim é: por que a Bíblia, ao relatar a criação de um novo mundo, não menciona mais detalhes sobre como a humanidade se multiplicou? A resposta tradicional gira em torno da ideia de exogamia, o casamento entre linhagens diferentes. Isso levanta uma questão filosófica fundamental. O que isso significa para a visão religiosa da pureza e da moralidade? Caim, marcado por seu crime, provavelmente não era o tipo de pessoa que a sociedade idealizaria para ser um líder ou exemplo. Mas será que sua união com uma possível irmã, ou até uma descendente de outra linhagem, indica uma tentativa de criar algo novo? Uma fusão de mundos e destinos opostos? Se aceitarmos a possibilidade de Caim ser parte de algo maior, que envolva o encontro de linhagens diferentes, o próprio conceito de pureza começa a se desestabilizar. Afinal, se Adão e Eva foram os primeiros, o que faria a relação entre seus filhos tão pecaminosa ou imoral, se eles eram os únicos seres humanos na Terra? Será que a exogamia proposta aqui tem uma conexão com o pecado primordial? Ou com algo ainda mais profundo? O mistério da esposa de Caim, assim, não é apenas uma questão de linhagens humanas, mas também um questionamento sobre as próprias bases da moralidade
e da criação divina. Essa reflexão nos leva a um campo de especulações, onde a história de Caim e sua esposa ganha um significado muito mais amplo do que imaginávamos, nos conduzindo a um entendimento mais profundo sobre a criação e a queda. Os filhos de Caim, embora pouco discutidos, são peças fundamentais para decifrar esse enigma. A Bíblia menciona o nascimento de Enoque, que se tornou o patriarca da primeira cidade, batizada com seu nome. Caim, portanto, não apenas se casou, mas fundou uma linhagem. O que isso revela sobre sua esposa? Se acreditarmos na teoria de que ela poderia ser uma mulher misteriosa de outra linhagem, o nascimento de Enoque e sua ascensão à fundação de uma cidade se torna um indicativo de algo maior. Enoque, sendo uma figura central nessa narrativa, pode ter sido um símbolo de algo que transcende as fronteiras do que entendemos como humano. Sua relação com Caim e sua mãe poderia ser uma pista importante para entender o propósito dessa linhagem amaldiçoada. Como a Bíblia registra essas figuras secundárias de maneira tão sucinta, sem grandes explicações, isso deixa mais espaço para especulações. Será que Enoque, assim como sua mãe, carregava alguma influência de outras fontes além da humanidade comum? De onde surgiu esse impulso para criar uma civilização, mesmo sob a sombra da maldição? Ao focarmos na história dos filhos de Caim, surgem mais dúvidas sobre o verdadeiro papel de sua esposa. Se ela não era apenas uma mulher comum, talvez tenha sido uma figura-chave no nascimento de algo muito maior, algo que até hoje permanece incompreendido. O mistério em torno da esposa de Caim está profundamente ligado à maldição que foi imposta sobre ele após o assassinato de Abel. Deus, em sua ira, marcou Caim com um sinal, não apenas para afastá-lo, mas também para protegê-lo de quem o mataria. Essa maldição parece, à primeira vista, ser uma punição divina direta. Mas o que se passa quando olhamos para a esposa de Caim nesse contexto? Ela teria sido apenas uma vítima da queda de seu marido, ou há algo mais profundo acontecendo em sua história? O fato de Caim continuar sua linhagem, gerando filhos e fundando uma cidade, é um enigma. Sua esposa, possivelmente uma mulher com uma origem misteriosa, teria tido um papel crucial nesse processo. O pacto de Caim e a proteção divina que ele recebeu podem, na verdade, ser um reflexo de algo muito maior. A perpetuação de uma linhagem amaldiçoada, mas também eternamente protegida por um mistério oculto. O que isso significa para o destino da humanidade? Será que a esposa de Caim compartilhou da mesma maldição? Ou ela foi simplesmente a responsável por dar continuidade a um legado que de alguma forma transcendia o que Caim havia feito? O pacto é um sinal de esperança? Ou uma prisão eterna para todos os envolvidos? O aprofundamento dessa questão nos conduz diretamente a mais segredos ainda não desvendados. Vamos continuar. Mas antes, percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. À medida que nos aprofundamos no mistério da esposa de Caim, chegamos ao ponto onde teorias conspiratórias começam a dominar a narrativa. O que, afinal, não queremos que saibamos sobre essa história? Ao longo dos séculos, estudiosos, místicos e até mesmo ocultistas levantaram questões sobre o que pode estar escondido nas entrelinhas dos textos bíblicos. Seriam essas omissões deliberadas? Alguns afirmam que há uma intenção por trás do silêncio acerca da esposa de Caim, uma intenção que vai além da simples falta de informação. Talvez a verdadeira identidade de sua esposa seja algo que está além da compreensão humana comum. Algo que poderia mudar a nossa percepção da criação e até mesmo da própria religião. As teorias conspiratórias surgem quando o sistema oficial parece omitir algo significativo. E se a esposa de Caim não fosse uma simples mulher, mas alguém com um papel crucial na formação de um sistema oculto de poder, um poder que poderia ter durado por gerações, até hoje? Isso abriria portas para uma reflexão ainda mais perturbadora sobre a verdadeira origem da humanidade
e a influência de forças externas sobre nosso destino. Com cada nova pista, o mistério só se aprofunda, nos fazendo questionar o que, de fato, está sendo escondido. Quando olhamos para a história de Caim e sua esposa, é impossível ignorar os símbolos poderosos que permeiam essa narrativa. Caim, o irmão que matou, o homem marcado por um sinal que o distingue de todos os outros, carrega consigo uma simbologia que vai além de seu crime. E sua esposa? Se ela de fato veio de uma linhagem desconhecida, talvez ela também carregasse simbolismos secretos, representações de algo que transcende o entendimento comum. Em várias culturas, a história de Caim tem sido reinterpretada e transformada em uma alegoria. Ele pode ser visto não apenas como o primeiro assassino, mas também como um arquétipo de rebeldia, de uma ruptura com as normas estabelecidas. E sua esposa, como personagem secundária, poderia representar o vínculo entre duas linhagens proibidas, uma união que desafia as normas divinas. Será que ela representa a subversão do que é considerado sagrado? O que isso nos diz sobre as forças que operam nas sombras da história? Cada elemento simbólico na história de Caim nos leva a questionar: por que a Bíblia, mesmo sem revelar muito sobre ela, ainda nos oferece tantas pistas sobre o que está oculto nas profundezas da humanidade? Após explorarmos as várias teorias, a simbologia envolvente e as possíveis linhagens misteriosas, somos confrontados com a seguinte questão: o que esse mistério não resolvido sobre a esposa de Caim nos ensina? Por que a Bíblia, com sua riqueza de detalhes, deixa essa parte de sua narrativa em silêncio? O fato de não haver respostas claras sobre quem ela realmente foi apenas aumenta o mistério, tornando a história de Caim ainda mais intrigante. Talvez o propósito dessa omissão seja, de fato, nos ensinar algo mais profundo sobre a natureza do conhecimento e da verdade. Será que as respostas estão além das palavras escritas, em um campo onde a interpretação e a fé se encontram? Esse mistério nos desafia a olhar além do que está evidente, a questionar as narrativas que tomamos como certas e a buscar o significado oculto nas entrelinhas. E à medida que nos aproximamos de uma conclusão, é impossível não perceber que o próprio mistério de Caim e sua esposa reflete a jornada humana de tentar entender o divino e o inexplicável. O que ainda não sabemos sobre esse episódio pode, na verdade, ser mais revelador do que qualquer resposta pronta. O enigma de Caim, sua esposa e sua linhagem não é apenas uma curiosidade histórica, mas também uma reflexão sobre o futuro da humanidade. O legado de Caim é um tema recorrente, um ciclo de criação e destruição, marcado por um pecado original que reverbera até os dias de hoje. O que esse legado pode significar para nós? Se Caim e sua esposa formaram uma linhagem que existiu em paralelo com a história tradicional, o que isso diz sobre as linhas do tempo humanas e o destino da nossa própria existência? E se, ao longo dos séculos, estamos inconscientemente repetindo os erros dessa linhagem de Caim, uma linhagem que começou com o crime e a maldição, mas também com a construção e o renascimento? O futuro da humanidade, como um reflexo da antiga história de Caim, pode ser mais interligado com os mistérios não resolvidos do que imaginamos. O que está por trás dessa conexão entre passado e futuro? Estamos, de alguma forma, perpetuando um ciclo que começou muito antes de termos consciência dele? O mistério que envolve a esposa de Caim é, em última instância, um espelho da própria busca humana por significado, identidade e transcendência. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse.